Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, é um prazer tê-los aqui novamente para darmos continuidade ao nosso plano de estudo nas lições bíblicas da CPAD, terceiro trimestre, edição especial Jovens e Adultos. Dessa vez a gente vai estudar a lição de número 10, Provai se os Espíritos são de Deus. E aí, se você gostar, você pode dar o seu like, se inscrever no canal, ok? E acompanhar também a minha série de podcast que eu coloco aqui também e nos principais agregadores de podcast como o Spotify, o Google Podcast, ok? O Deezer, e ali você pode ouvir uma série de ensinamentos partindo lá do Gênesis. Essa primeira série chama Criados à Imagem de Deus. Tenho certeza que você vai gostar. Dá uma olhadinha aqui mesmo no canal, você vai na playlist. Vai procurar lá em cima, no cabeçalho do seu celular ou do seu computador, playlist. Clique em playlist, aí nas minhas listas de vídeos você vai ver uma que se chama podcast Seja o Novo. Clica lá, tem 3 episódios já, tenho certeza que você vai gostar. E aí você escreve nos comentários e me fala o que você está achando da série. Se alguma coisa não ficou muito clara, você pode falar também, que aí eu procuro melhorar a minha linguagem e a minha expressão para você poder entender, ok? Então, os objetivos específicos para essa lição são destacar o cuidado que devemos ter com os falsos profetas, depois, ressaltar que a Bíblia revela a existência dos falsos profetas, 3, salientar que devemos julgar as profecias, 4, mostrar por que devemos julgar as profecias, e 5, pontuar como devemos julgar as profecias. Então são esses 5 pontos ou 5 objetivos específicos para essa lição de número 10. E aí a gente tem aqui o texto áureo da lição que diz o seguinte: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 João 4:1. E a verdade prática, através dos dons espirituais, a igreja discerne os espíritos enganadores. Aqui a gente tem o slide que apresenta a leitura bíblica em classe, que está registrada em Neemias, do capítulo 6, versículo 10 ao 14, depois 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21, e depois 1 Coríntios 14, 29. Então o que você pode fazer aqui é o seguinte: você pausa aqui o vídeo e faz a sua leitura desses textos que estão aqui, ok? Aí a gente parte para a introdução da lição. Aqui eu já fiz uma mudança importante, já quero informar para vocês que essa lição de número 10 ela está sofrendo uma transição, tá? Para um novo modelo de apresentação que eu criei para justamente facilitar mais ainda o seu entendimento, tá bom? Da lição. Lembrando tanto aos que já estão comigo em todas essas lições que a gente está trabalhando até aqui, como você que está chegando agora, pela primeira vez está tendo contato com o meu material. O meu trabalho não é de dar uma aula completamente desenvolvida sobre as lições da escola dominical. Eu não faço isso. O meu trabalho é dar dicas para que você consiga enxergar aquilo que é mais relevante na lição, ok? Consiga selecionar os trechos que melhor representam cada título dos pontos da lição, de maneira que a partir disso você consiga desenvolver o seu raciocínio sobre o todo da lição de uma maneira mais coerente com a nossa realidade, ou seja, trazendo a lição para aquilo que realmente é prático para nós, ok? Porque nenhum assunto de escola dominical pode ser exaurido numa aula de 70 minutos, não existe isso. E as lições, elas mudam a cada semana. Então, se você não conseguir captar o que é principal, daqui um ano, quando se repetir de novo essa mesma lição, suas dúvidas serão as mesmas. Então, lembrar mais uma vez, o meu trabalho aqui é dar dicas para você conseguir enxergar o que é mais relevante na lição e ter uma trajetória de estudo dela, ok? Absorvendo as suas principais partes, ampliando isso, obtendo o entendimento sobre isso e ensinando outras pessoas. Porque eu não quero ser eterno professor de ninguém. Eu quero que as pessoas que me ouvem alcancem a mesma condição
minha e de outros professores, de dar aula e de transmitir isso para outras pessoas, porque esse é o ideal do reino de Deus, que todos aprendam do Senhor e possam ensinar os outros para que assim façam com outras pessoas, ok? Então a primeira inovação aqui e modificação que eu fiz é na introdução. O que acontece? Aqui a gente tem a introdução e tem um trecho em destaque. Isso aqui eu já fazia antes, ok? Mas aí eu vou mostrar para vocês já o diferencial. Vamos ler a introdução então. Na lição passada estudamos as diferentes formas de ataques que o inimigo da obra de Deus usa para lutar contra os servos de Deus. Vamos dedicar esta lição ao estudo de como o inimigo ataca por meio dos falsos profetas. Então, a parte mais importante da introdução é o que está em destaque, é o que a gente vai ver. Como o inimigo ataca por meio dos falsos profetas. E aí o que eu fiz? Eu trouxe todos os tópicos da lição para esse mesmo slide da introdução. Olha só que interessante. Você tem então no tópico 1, cuidado com os falsos profetas. Está de acordo com o que está no final da introdução. Aí você vem para o tópico 2, a Bíblia revela a existência dos falsos profetas. Está de acordo com a introdução. Terceiro, devemos julgar as profecias, também de acordo com a parte selecionada na introdução. Quarto, por que devemos julgar as profecias? Depois, quinto, como devemos julgar as profecias? E sexto, conclusão. Só que aqui, conclusão não é a conclusão que a gente está acostumado nas lições da escola dominical, porque essa revista não tem o item conclusão. Conclusão aqui é um tópico. Tá bom? E vai ter os seus pontos também, os seus subtópicos, ok? Então, o que eu queria destacar? Que você tem que ter em mente, até o final dessa lição, que esse trecho selecionado na introdução, como o inimigo ataca por meio dos falsos profetas, ele deve estar combinado com cada um desses tópicos, ok? Sempre com isso em mente. E aí você tem uma aula mais proveitosa sem se desviar do que é o estudo principal. Beleza. Tendo definido isso, a gente cria um mapa mental. Você está vendo no mesmo plano tudo aquilo que vai acontecer na lição. E aí uma inovação que eu trouxe, que é em vez de colocar os nomes dos subtópicos, eu só coloquei a quantidade nesse slide, ok? Nos outros a gente vê essa quantidade, mas nesse slide a gente vai fazer o seguinte, ó. Pronto. Tá aqui. Quantos subtópicos tem em cada tópico e o tempo que você pode gastar nele, no caso você que é professor. Então no primeiro tópico a gente tem 2 subtópicos, no segundo 2, no terceiro 2, no quarto a gente tem 4 subtópicos, no quinto a gente tem 3 e no sexto a gente tem 3. E aí eu dividi, aqui no canto direito da tela você pode ver, que eu dividi os minutos que você pode dedicar a cada tópico, isso é uma sugestão aos professores, para você conseguir ter uma aula de 70 minutos, que é o que a gente tem disponível na maior parte de salas de aula de escola dominical, ok? Então, aqui é uma fase importante, você tem toda a estrutura da lição, você já pode pensar como que você vai distribuir esse negócio e pode também modificar aqui de acordo com a sua necessidade, tá bom? Então, essa é uma parte importantíssima que a gente conseguiu definir. E aí a gente vai, então, para o primeiro tópico, cuidado com os falsos profetas. O que eu fiz aqui? Primeiro ponto, os samaritanos observaram que os judeus davam muito valor à palavra dos profetas. E aí o que eu fiz? Eu peguei só o trecho que mais me chamou a atenção de acordo com o título do ponto. Então você pode ver que tem reticências no começo do trecho, e reticência sempre significa, ou entre outras coisas, significa que uma parte do texto original eu não citei aqui, ok? Eu peguei apenas um trecho do texto que está lá na revista. Por isso que toda vez que você vê nas minhas aulas reticências antes, reticências depois, ou reticências só de um dos lados, significa que o trecho antes ou depois, ele tem na revista, mas eu não selecionei, ok? Se tiver reticência só no final, é porque eu peguei o primeiro trecho e deixei o final de fora. Se tiver reticência só no começo, significa que eu peguei o trecho final, ok?
Isso vale em qualquer regra de português, tá bom? Então vamos lá. Para mim, esse trecho é o mais importante de acordo com o texto do ponto. E aí ele vai dizer o seguinte: Tobias e Sambalate conseguiram subornar alguns profetas, entre eles a profetisa Noadias, a fim de atemorizar Neemias. Olha só que interessante. Então, para atemorizar Neemias, eles foram lá e subornaram, na verdade, falsos profetas, ok? Então, de acordo com o que está no título, essa é a parte mais importante. A gente não precisa avançar além disso, por quê? Porque os trechos seguintes vão complementar esse. Olha só que interessante. Ponto 2. Neemias tinha o dever de examinar a profecia recebida. Olha só o exame que ele faz. Você tem aqui. Tá vendo que aqui não tem reticências, né? Nem no começo, nem desculpa, não tem reticências no começo, só no final. Significa que eu peguei o primeiro trecho do que está lá na revista nesse ponto, mas tem alguma coisa a mais que eu não coloquei aqui. Coloquei só o que interessava. Aí diz o seguinte: e ele o fazia, ou seja, ele examinava a profecia. Em primeiro lugar, ele estranhou a ordem para fugir. Olha só, um homem como eu fugiria? Além disso, ele observou que não tinha o direito de entrar no templo, uma vez que não era sacerdote. Gente, olha que situação, eu posso dizer assim, que ela é elementar. Você tem um homem como Neemias, imagina que a gente está no lugar dele. Você é chamado por Deus, você sai lá da sua cidade, você está numa nação distante, Deus te envia com toda a autoridade, com toda a fé, para você fazer uma obra na sua cidade, no caso de Jerusalém, tá? E aí você está lá fazendo a obra que Deus te mandou fazer e alguém fala para você: ó, o Senhor te diz, fuja. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Então ele já analisou por aí. A segunda coisa, eles falaram para ele fugir e entrar no templo. E ele falou: mas peraí, eu não sou sacerdote? Como que Deus me mandaria entrar no templo? Ok? É como se nós pegássemos hoje, vamos trazer para a nossa realidade, né? Pegasse pessoas como eu sou um professor de escola dominical. Eu não sou um obreiro consagrado. Não sou um pastor, não sou um presbítero. É como se eu pegasse e chegasse alguém e falasse assim: eu vou ungir você a pastor, eu vou ungir você a apóstolo. Sabe, um conhecido meu falava: eu queria ter um título de pastor. Vem aqui que eu unjo você, eu tô crendo aqui que Deus me deu autoridade. Aí eu pego lá um pouco de azeite lá, ponho numa vasilha, derramo na cabeça dele e faço uma oração, falo: tá consagrado, põe o seu ministério aí para acontecer, cria a sua denominação e vai nessa tua força que Deus é contigo. Heresia pura, porque eu não tenho autoridade para fazer isso, ok? Então, trazendo para o prático é isso. Se você analisar as coisas pelo nível elementar, você não precisa nem de dom. Olha só, você está vendo algum dom aqui de discernir espírito para conseguir derrubar essa profecia? É só comparar com a realidade da palavra de Deus, acabou. Discute aí que eu tenho certeza que vocês vão pensar em coisas a mais ainda, ok? Então, aqui a gente passa para o tópico 2. A Bíblia revela a existência dos falsos profetas, mesma regrinha a gente usa aqui no Antigo Testamento. Aí o que eu selecionei aqui é um trecho simples e objetivo. Moisés, Jeremias e Ezequiel combateram tenazmente os falsos profetas e seus ensinos heréticos. Está aqui, ó. Todas as referências bíblicas que se referem a esses três personagens. Então o que você faz aqui? Pega e lê, ok? Então aqui não tem o que discutir, você tem que ir lá para o texto, você que está estudando, e ler as referências e ver quem foram as pessoas que eles combateram e qual a realidade e o contexto e as circunstâncias que estavam envolvidas naqueles acontecimentos. Absorve o ensino, pratica, não tem muito aqui o que acrescentar. É olhar os fatos, ok? Aí a gente passa para o ponto 2, no Novo Testamento. Vamos lá então. Trecho que eu selecionei, a parte B, tem reticência, significa que lá na revista tem texto a mais, mas o que me interessa é essa parte aqui. A Bíblia adverte que nos últimos tempos aparecerão falsos profetas. Mateus 24, 11, 24. O espírito do anticristo estará então operando grandemente e fará esses falsos profetas operarem sinais e prodígios de mentira, com todo o engano e injustiça.
Segundo Tessalonicenses 2, 9 e 10. Então, é importante aqui você entender que não é para você parar nesse ponto e gastar a sua aula inteira discutindo o espírito do anticristo, porque o assunto principal não é esse, ok? O assunto principal não é esse. Isso envolve o reconhecimento de falsos profetas e não especificamente do anticristo, ok? Ele cita aqui porque está dentro do escopo dessa realidade que a gente está estudando, mas não trave aqui, segue em frente. O que você precisa olhar nesse ponto é para os textos indicados e ver que em seus períodos os apóstolos do Senhor Jesus vivenciaram essa situação. João combateu, né, essa situação nos seus dias, Paulo combateu, Pedro combateu, ou seja, eles tinham falsos profetas contemporâneos deles que nasceram no próprio seio da igreja primitiva e que se voltaram contra ela. Por quê? Porque não tinham um relacionamento verdadeiro com Deus, mas com os seus próprios desejos de conquista. E aí como que eles combateram isso? Pela palavra. A palavra dita pelo Senhor Jesus, ok? E a palavra do Velho Testamento também sobre falsos profetas. Então, se uma pessoa profetiza algo que não está de acordo com aquilo que o Senhor Jesus falou e viveu, e que os profetas reproduziram, e os profetas, digo não, os apóstolos reproduziram, e eles foram testemunhas oculares do Senhor Jesus. E são retratados no Novo Testamento como fundamento. Ok? Fundamento dos apóstolos. Ou seja, o fundamento dos apóstolos não é o Senhor Jesus. O fundamento dos apóstolos é o fato de serem testemunhas de Jesus. Ok? Então, o testemunho deles é um fundamento. Porque ele chega assim, Pedro, Paulo, João podia chegar e falar, eu vi. Pedro e João acompanharam o ministério de Jesus todinho, junto com ele. E Paulo teve a revelação, o Senhor Jesus apareceu para ele, ok? E também guiou o ministério dele. Então eles tinham autoridade apostólica, era o fundamento. E aí, dentro desse contexto é que eles combatem os falsos profetas, aqueles que diziam que Jesus não veio em carne, que Jesus tinha apenas a aparência humana, né, os gnósticos, que não é carne. Por quê? Porque a carne é má, a carne é pecaminosa. E, na verdade, a gente entende que a carne é só o veículo do pecado, como se fosse um carro. É quem guia o veículo que está pecando, e não o veículo em si. E aí João teve que combater, tanto no seu evangelho, como nas suas cartas, esse grupo de pessoas. E Paulo também combateu aqueles que eram judaizantes, queriam que os gentios praticassem a lei de Moisés, ou seja, os rituais da lei de Moisés, para que fossem confirmados como discípulos do Senhor Jesus. Então é dentro dessa realidade que eles combateram. Então, nesse sentido, eles não precisaram de dons, de um dom específico de discernimento, mas apenas de olhar os fatos. E é isso que a gente vai ver aqui na sequência também dessa lição. Aí a gente parte para o terceiro tópico, 3, né? Devemos julgar as profecias. E aqui tem que se tomar muito cuidado. Ele coloca o seguinte: Deus quer a sua igreja revestida com todos os dons do Espírito Santo. E aí o trecho que eu selecionei, o conselho bíblico para nós é: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então, aqui, esse texto que o comentarista coloca, ele não está falando prioritariamente sobre ter os dons, ok? Aqui o texto que ele selecionou fala sobre ter um dom. Todos os dons, o dom de profecia também. E aí ele vai falar também sobre o dom de discernimento. Mas aqui acabou falando sobre o de profetizar. Mas aqui o nosso assunto é julgar esse profetizar. E aí no segundo ele coloca o seguinte: o despertamento renova os dons. Ok, vamos lá.
trecho selecionado. Quando Deus renova o dom de profecia e os dons de variedade de línguas e interpretação, então se torna necessário que a igreja esteja bem doutrinada para saber como usar os dons espirituais e também como se deve julgar as profecias conforme a palavra de Deus nos orienta. Olha que interessante. O comentarista está respondendo com ponto 2, 1, em primeiro lugar. E é interessante que ele coloca aqui que o meu entendimento sobre isso, talvez você tenha um entendimento diferente, que mesmo que a igreja tenha os dons que ele cita aqui, ela precisa de uma base das escrituras para julgar a profecia. Então não depende só do dom que foi adquirido. Antes do dom tem algo que é mais importante. E que algo é esse? Domínio do conteúdo bíblico e capacidade de usá-lo. E é aí que a coisa fica feia. Por quê? Porque tem muita gente que recebe dom espiritual e é preguiçoso para estudar as escrituras. E aí fica aquela miscelânea, né? Misturando dom com opinião. Então o Senhor revela algo e a pessoa complementa com o que ela acha que é. E não consegue avaliar pela escritura. Por quê? Porque ela não conhece a escritura. Então isso acontece muito. E é uma das linhas que você pode pensar nisso aqui. É claro, é o meu pensamento sobre isso. Você pode ter um pensamento diferente. Eu só estou dando start aqui, ó. Start para você começar a pensar de maneira mais direcionada sobre isso aqui, ok? E aí a gente passa para o quarto. Por que devemos julgar as profecias? Então a gente tem aqui, porque a palavra de Deus nos manda julgá-las, ok? E aí a gente tem, eu gostei muito disso aqui, porque você vai lá, eu não errei aqui não, tá? Isso aqui não está errado não, eu não esqueci de colocar texto não. É que nesse ponto 1 do quarto tópico só tem isso. Só tem a referência, o comentarista Eurico Bergstein não colocou texto nenhum. E sabe o que eu achei muito bom isso? Eu fiquei pensando, a princípio eu achei estranho. Depois eu falei, nossa, não é que isso aqui é bom? Que poderia ser usado mais vezes? Sabe por quê? Porque as pessoas vão estudar a lição da escola dominical e a gente observa que tem... Eu participo de muitos grupos de EBD, açoriano, né? O EBD+, o professor Rafael Cagé, que é o administrador, grupo muito grande, tem no WhatsApp, no Telegram. E a gente vê muita gente que fica só querendo conteúdo, professor A, professor B, professor C, D, e material, manda material, manda material, manda material, manda material, manda material. Eu fico me perguntando o que essa gente faz com tanto material? Numa lição que ela tem uma semana só para estudar. Para que tanto material? E às vezes a pessoa pega tanto material que o texto bíblico, a base simples e objetiva do texto bíblico, fica esquecida. Fica esquecida de tanto material para olhar. E aí ele coloca aqui só texto, só referência. O que a pessoa tem que fazer? Ela é obrigada a ir lá. 1 Tessalonicenses 5, 19 e 21, e ler. Ela precisa ir lá e ler o texto. Por isso que eu vou deixar do jeito que está aqui. O meu comentário é esse sobre esse trecho. Vai lá na sua Bíblia e faz a leitura. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Que o 5 é um mínimo para você conseguir ter uma boa fixação do texto. Lê o texto. Lê o texto. Porque a leitura de um texto ainda nem é o estudo dela, tá? Tem muita gente que confunde isso. Mas enfim, não vamos entrar nesse assunto aqui. Eu achei demais, achei excelente, sensacional. Lê o texto. E aí você lê essa referência e vê qual a associação que ela tem com esse ponto. E aí no 2, por que os que profetizam são sujeitos a falhas? É verdade. Vamos lá. Esse eu peguei o trecho inteiro, ó. Mesmo que a mensagem venha de Deus, pode acontecer que o instrumento esteja sem o fruto do Espírito na sua vida e a transmissão da mensagem seja prejudicada por esta causa. Olha, aqui é extremamente subjetivo. Extremamente subjetivo. E o texto de 1 Coríntios 13, ele fala do amor. Ele não está falando sobre essa condição de quem está profetizando. Porque assim, se Deus deu a mensagem para a pessoa
falar, e a pessoa não está na condição que a gente julga como ideal, mas Deus deu a mensagem, eu não tenho mais o que falar. Ok? Eu tenho que julgar a mensagem, não é isso que a gente aprendeu? Julgar a mensagem. A condição da pessoa é Deus que vai julgar. Ou então você é obrigado, se ela estiver fora daquilo que você considera como padrão, você é obrigado a falar para ela, você se retira do nosso meio. E aí? Aí você está julgando. Então, eu acredito que não nos pertence isso, e essa questão é subjetiva. Porque a gente pode olhar como exemplo disso quem? Balaão, ok? Vai lá em Números, no capítulo 22, até o capítulo 24, e olha que extraordinário que Deus usava Balaão. Contudo, Deus não tinha comunhão com Balaão, tinha um relacionamento com ele. Ter relacionamento não significa ter comunhão. Uma pessoa pode ter relacionamento e ter como consequência comunhão. Ou ela pode ter só um relacionamento com Deus ou com outra pessoa. É o que Deus tinha com Balaão. É tanto que no final do capítulo 24 ele já estava atrapalhado. Depois dali ele acabou prejudicando o povo de Israel. Mas Deus falou poderosamente na boca de Balaão. Você já leu 22:19 de Números? Estou lembrando aqui, ó. Não estou nem lendo a referência. 22:19 de Números é um dos textos mais extraordinários do Antigo Testamento. Eu amo aquele texto, eu acho lindo, profundo. E Balaão, ele se vira para Balaque e diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, porque ele tem abençoado e eu não posso revogar. Olha, esse profundo texto saiu dos lábios de Balaão, que depois se perdeu. Então, o que eu vou julgar Balaão? Eu vou julgar o que falou. Está dentro da palavra de Deus, está de acordo, é com Deus a situação pessoal da pessoa. E aí cada um tem a sua cosmovisão, né? Cada um de vocês tem a sua formação doutrinária e julguem aí conforme a sua formação. Estou colocando aqui a minha opinião balizada no texto bíblico. Vocês podem ou não discordar, ok? A gente passa para o terceiro ponto. Pode haver conhecimento prévio dos fatos. Tudo bem, vamos lá. Temos na Bíblia um exemplo, quando o profeta Natã entregou por conta própria uma mensagem profética ao rei Davi, 2 Samuel 7:2, porém Deus mandou que ele corrigisse a palavra dada. Ok, e é isso mesmo. Aqui é bom vocês lerem o texto, né? Está no mesmo capítulo 7, no versículo 2 até o versículo 6. E é interessante que o profeta Natã, por exemplo, se Deus não te dá uma mensagem para uma pessoa e ela pede um conselho, alguma coisa, você vai procurar falar o melhor para ela, né? Falar, eu espero que Deus te abençoe, eu espero que Deus te ajude, eu espero que Deus te dê recuperação, eu espero que Deus te dê a vitória. Não é isso? Eu espero que Deus, se você está errado, eu espero que Deus te corrija, porque Deus corrige aquele que Ele ama. E aí eu posso virar e Deus fala, volta lá e fala outra coisa, que eu estou falando outra coisa. Então, aí é uma prerrogativa do Senhor fazê-lo, e isso pode acontecer, mesmo a gente tendo conhecimento prévio dos fatos. A gente pode querer dar uma palavra boa, mas Deus vai lá e muda a sentença, ok? Maravilha, aqui é uma discussão que não tem tanta necessidade de expandir. E aí a gente vai para o quarto ponto. Existe a possibilidade de que o profeta, ao anunciar a mensagem profética, esteja sendo influenciado por um espírito maligno, disseminador de mentiras. E aí a gente tem aqui o seguinte, lemos sobre isso em 1 Reis 22:7, 11, 19, 21 a 23. E aí cabe sempre a mesma coisa, que eu acredito que ler lá, né, primeiro texto, só não vai gastar toda a sua aula aqui, né? Se bem que se você conseguir chegar nesse quarto tópico aqui em sala de aula, você já conseguiu bastante, porque essa lição tem 6. E aí, a questão, mais uma vez, entra de que a igreja precisa estar consagrada. Isso é mais importante do que dom, viu? Leitura bíblica, escola dominical, esmerilhar no texto, conhecer as Sagradas Escrituras e vida de oração. E aí, eu particularmente não acredito que você, tendo essa situação, tenha
dependência direta de um dom de discernir, por exemplo. Eu acredito que nessa condição você pode receber de Deus a condição de analisar a situação, mesmo sem o dom específico, mas pelo conhecimento da palavra e pela vida de consagração. Assim sempre foi a igreja do Senhor. E aí a gente vai para o quinto, como devemos julgar as profecias? Bom, ele diz o seguinte, que a gente já falou aqui, aqui já é repeteco, ou seja, confirmação do que já foi dito, examinando as escrituras. Então tá aqui, ó. Uma profecia jamais pode estar em conflito com a palavra de Deus. A palavra de Deus é o prumo. Amós 7, 7 e 8. A palavra de Deus é perfeita. Salmo 19, versículo 7. Então, há o que discutir? Não, a gente já falou no começo. O que precisa? Precisa conhecer Bíblia. Não adianta ter dom. Então, quando a gente vê isso, assim, eu falo até com certo pesar, né? Mais paciência. A gente vê muito isso nos nossos ciclos pentecostais, justamente pessoas que às vezes são dadas ao fervor, né, ao culto fervoroso, e às vezes tem um entendimento de fervor diferente do que eu tenho, né? É aquele fervor que pode ser exteriorizado num sentimento de lágrimas, de pulo, de algumas coisas nesse sentido. E aí tem algumas pessoas nesse mesmo ciclo que têm dons, né? Só que são pessoas que não são dadas à escola dominical, por exemplo. Eu gosto de profetizar, gosto de revelar, gosto de orar pelas pessoas para Deus curar, mas eu não gosto de escola dominical. Eu tenho dificuldade para ler, eu leio de vez em quando, tal, mas eu sou de oração. Mas leio, então, não leio muito. Então, filho, desculpa, aí corre um sério risco de meter os pés pelas mãos, ok? Então, tem que examinar as escrituras. Através do dom de discernimento do Espírito. Então, só depois de ter a base sólida das escrituras, né? O que é espiritual, olha só, que interessante aqui que Paulo está falando. O que é espiritual discerne bem tudo. Devemos buscar incansavelmente receber de Deus este dom. Só que Paulo está falando aqui da pessoa espiritual em relação à pessoa carnal. Ou seja, a pessoa espiritual aqui, nesse sentido do texto de 1 Coríntios 2:15, é aquela pessoa que já recebeu o novo nascimento, está inserida em Cristo, tem uma nova vida e agora olha as coisas pela ótica da espiritualidade em Deus. Ou seja, é a mesma coisa da gente falar aqui sobre o fruto do Espírito, de Gálatas 5:22. E a gente fala sobre o fruto da carne. Então, o fruto do Espírito, amor, bondade, longanimidade, ou seja, aquilo que é gerado pelo Espírito na nossa vida, o fruto que sai da presença do Espírito Santo na nossa vida é isso, amor, bondade, longanimidade, fé, mansidão, domínio próprio. E o contrário disso, o fruto da carne, são os desejos carnais, prostituição, lascívia, inveja, luta. E aí? É nesse sentido. Se eu sou espiritual, naturalmente eu tenho a capacidade de discernir. Então não está falando especificamente do dom. E aí vocês analisam aqui, fica aí ao critério de vocês. Ó, nenhuma dessas referências, tá vendo? 1 Coríntios 2:15, João 7:17, Filipenses 1:10 e Lucas 12:57. Então não fala especificamente do dom de discernir, mas do crente como sendo uma pessoa que já recebe a capacidade de discernimento pelo fato de ser uma nova criação em Cristo, um novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Tá? E discutam aí essa questão importante. Terceiro, a profecia se conhece pelo seu sabor. Aqui ele está usando uma figura de linguagem, uma questão subjetiva, né? Ele põe aqui também o sotaque de quem fala faz com que o filho da terra conheça quando o estrangeiro fala. É interessante isso daqui, né? Eu gosto no sentido de que vamos trazer para a prática. Por exemplo, você é uma pessoa que está na caminhada com Deus, caminhada verdadeira, sincera, vai, pelos seus 20 anos de evangelho. Estou usando um número aqui, mas qualquer um pode ser usado, ok? Você tem uma caminhada com Deus. Você está como Enoque, tá? Você está como Enoque. Uma pessoa que andou com Deus, que anda com Deus. Você tem experimentação, você tem uma certa experiência. Então você sabe o local em que você está inserido. E aí você tem todo aquele costume, não costume de igreja, estou falando costume de andar com Deus, de ter intimidade com Ele e com a sua palavra, entendeu? Palavra, vida
em Cristo. E aí chega alguém que desentoa disso, você logo estranha. Fala, peraí, tem alguma coisa que não tá legal ali. Então você já desconfia. O sotaque é diferente, então é nesse sentido. A pessoa vem com um tipo de revelação que aquilo ali parece que não encaixa. Fala, peraí, vamos ficar ligeiro com isso aqui. É nesse sentido que o comentarista está falando, tá bom? E aí a gente vai para o último tópico. Eu falei para vocês, a conclusão não é a conclusão da lição, é um tópico chamado conclusão. O que ele tem? Quando as profecias são provadas, o conceito e a consideração dos dons espirituais são conservados, é verdade. E a gente tem aqui o seguinte, desse modo a sã doutrina é preservada de qualquer influência e erros humanos. Então, quando tem muita profecia em nosso meio e o restante da igreja que ouve está dotada das capacitações do Espírito Santo e da palavra que a gente já discutiu ao longo da lição, então o natural é que o lugar de honra da profecia seja preservado, porque o que tiver errado é repreendido e o que tiver certo é confirmado. Então você tem a profecia, os dons espirituais no lugar de honra, no devido lugar em que devem estar, eles estão ativos, só que com toda a respeitabilidade que o ambiente no qual eles são proferidos precisa ter. E aí, gente, nos nossos dias isso tá difícil. Nem vou entrar nessa questão porque é subjetivo e é de cada localidade. Mas o que está acontecendo no evangelicalismo brasileiro é um negócio horroroso. Horroroso. Então, é aquele negócio, a gente volta para o mesmo lugar. É conhecimento bíblico e vida de oração. Se sair disso aqui, tá correndo um risco muito grande. 2. Quando provamos as profecias, estamos em condições de corrigir e doutrinar a pessoa que usou erradamente o dom de profecia. É uma resposta ao primeiro, tá? Assim, outra vez, ele dará lugar ao Espírito Santo e usar o dom profético de modo correto. Ou vai sair, vai para outro lugar, né? Aqui ninguém quer saber de profecia, não, é tudo carnal, eu vou sair daqui, porque na verdade é ele que está inventando, né, aquelas profecias. Enfim. E terceiro, quando provamos as profecias, recebemos as bênçãos que Deus, por meio delas, quer nos dar. Então, Deus vai dar. Se a profecia for de Deus, a bênção vai chegar de qualquer jeito. Não é questão da gente provar ou não, penso eu, né? E se for de Deus, a bênção vai vir. Vai vir. É vitória. E se não for, vai cair por terra de todo jeito. Não tem jeito. Discernindo eu ou não, o que for de Deus vai acontecer. O que não for, não vai. Acabou. E aí tem aqui a resposta dele. Ficamos com o bom e rejeitamos o que não veio de Deus. 1 Tessalonicenses 5:21, ok? Então, eu espero dessa forma ter contribuído com todos vocês. O meu trabalho é esse. É mostrar algumas características da lição para que você mesmo possa pensar de maneira otimizada sobre ela e investir no seu crescimento como alguém que entende a palavra de Deus e não ficar a vida inteira dependendo de outros professores, né? Ter uma evolução, acho que isso é importante, porque senão a gente fica, ainda mais hoje em dia que as coisas estão dessa forma, você fica sempre dependendo de alguém, mas Deus quer que você cresça, Ele te capacitou também, você está em Cristo, você tem a mente do Senhor, Ele está em você, você tem sabedoria, conhecimento espiritual, porque é o que Paulo fala, que a gente que tem a mente de Cristo, a gente tem sabedoria espiritual. Então a gente tem que usar isso, ok? Crescer nesse sentido. Então, Deus abençoe a todos vocês e, se Deus quiser, nós nos veremos na próxima aula. Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Até lá!